A gravação foi iniciada. Ok, obrigado. Bom dia a todos. Hoje, 15 de dezembro de 2023, 8 horas e 54 minutos, estamos iniciando a sessão de julgamento da 9ª Câmara Julgadora do Tribunal de Impostos e Taxas. Agradeço a presença de todos. Hoje é o último dia do julgamento no TIT. Então, dando sequência e finalizando os trabalhos, eu vou pedir para que todos abram o processo relativo ao AIM 4068779. O nome da contribuinte é Cicloplast Indústria e Comércio de Plásticos Limitada. Doutor Lucas está presente para fazer a sustentação oral. Doutor Walter é o relator. Eu passo a palavra ao doutor Walter. Fica à vontade, doutor. Obrigado, presidente. Doutor Lucas, está me ouvindo bem? Estou ouvindo bem, relator. Obrigado. Doutor, eu estou fazendo uma proposta aqui de conversão do julgamento em diligência, e não sei se o doutor gostaria de fazer a sua sustentação oral agora, no retorno dos autos. E essa possibilidade no retorno dos autos novamente, né? Tá ok. Tá bom, então vou ler o voto aqui, apresentar o voto e vamos ver a conclusão. Tá bom, doutor? Obrigado. Obrigado. Presidente, trata-se de retorno dos autos por decisão da Colenda Câmara Superior, que anulou o acordo proferido pela 4ª Câmara Julgadora, cujo dispositivo é o seguinte: conheço o recurso especial interposto pela Fazenda Estadual para dar-lhe provimento, a fim de declarar nula a decisão recorrida e determinar a devolução dos autos a uma das câmaras julgadoras para nova análise do recurso ordinário, com o devido exame e cotejo das provas apresentadas e exposição dos motivos pelas quais estas foram consideradas para fins de verificação da existência ou não da boa-fé da autuada. O relato da infração é o seguinte: acreditou-se indevidamente o ICMS no período de junho de 2011 a outubro de 2011, decorrente da escrituração de notas fiscais nele referenciados relativamente à entrada de mercadorias no estabelecimento e que não atende às condições previstas no item 3 do parágrafo 1º do artigo 59 do RICMES, conforme se comprova pelas cópias dos documentos juntadas. As referidas notas fiscais foram supostamente emitidas por Vetortec Brasil Resinas e Plásticos Limitada e declaradas os documentos inidôneos por inexistência do estabelecimento para o qual foi obtida a inscrição. Em seu apelo recursal, a recorrente discordou da decisão proferida na primeira instância, que julgou procedente a acusação fiscal, alegando que impossibilidade de retroatividade de ato normativo ou a fé devido à veracidade das operações devido à veracidade das operações de compras e de vendas, constatação da regularidade do estabelecimento fornecedor ao tempo das relações comerciais mediante se integra. A recorrente ainda fez referência aos documentos trazidos em sua defesa: nota fiscal de aquisição de mercadorias da empresa Vetortec, pedido de compra, boletos bancários, comprovantes de pagamento, se integra da fornecedora, contrato de prestação de serviços de transporte celebrado entre fornecedora Vetortec e transportadora Sinalog, relação dos motoristas responsáveis pelas entregas das mercadorias. A douta representação fiscal apresentou seu parecer no sentido do não provimento do recurso ordinário, ao necessário. Com relação ao voto, presidente, a Colenda da Câmara Superior anulou o acordo proferido pela 4ª Câmara Julgadora por entender que não houve exame adequado ou cotejo entre os argumentos e documentos trazidos pela recorrente. A douta representação fiscal também trouxe importantes argumentos sobre a prestação de serviços de transportes, especialmente sobre os veículos utilizados pela transportadora para entrega de várias toneladas, que só podem ser transportadas por meio de veículos pesados, conforme a definição dada pela legislação de trânsito. Não obstante isso, o acordo recorrido ponderou sobre a qualidade dos documentos trazidos pela recorrente, entendendo que eram suficientes para a demonstração da boa-fé do contribuinte. Assim, para o fiel cumprimento da decisão superior e para que seja proferida nova decisão, há necessidade de esclarecimentos adicionais sobre o conjunto probatório da recorrente. Por esta razão, considerando que a recorrente assumiu o ônus de comprovar sua alegação de boa-fé, que não é presumida nos moldes da súmula do STJ 509, converte o julgamento em diligência para que a recorrente traga aos autos no prazo de 30 dias, ou se integra das operações realizadas no período da autuação, vez que aqueles constantes nos autos são períodos diferentes da autuação,
cópia dos documentos de registro dos veículos listados, bem como as fichas de empregados dos motoristas mencionados, as folhas 201, tendo em vista que a recorrente trouxe aos autos cópia do contrato de prestação de serviço entre o transportador e a empresa Vetortec, além de relacionar a placa dos veículos e motoristas. Item C. Declaração da instituição financeira que confirma que os valores pagos pela recorrente foram efetivamente depositados na conta corrente em nome da Vetortec, bem como traga aos autos os extratos bancários dos períodos dos pagamentos realizados para a confirmação da saída dos recursos e cotejo com a referida declaração da instituição financeira. A comprovação de entrega de todos os pedidos de compras da recorrente à empresa Vetortec, vez que os documentos sequer foram assinados ou enviados eletronicamente ao seu destinatário. Esclareça ainda os motivos de o pedido de compra constar cobrança de 5% de IPI para as mercadorias revendidas pela Vetortec com base no CFOP 502. E, por fim, a impressão do razão contábil da conta estoque de matéria-prima, ICMS a recuperar, IPI a recuperar, PIS/COFINS a recuperar a partir da ECD, bem como o comprovante de entrega da ECD à Receita Federal do Brasil. Após, ao agente fiscal de renda para manifestação sobre os documentos e informações prestadas pela recorrente, devendo também trazer aos autos os livros de entradas da recorrente do período autuado para análise dos lançamentos fiscais, os livros de saídas da empresa Vetortec para análise das fiscais de vendas. Na sequência, a representação fiscal para manifestação. Voto, presidente. Voto. Claro. Sim, eu só discordo com relação à juntada de documentos pelo FR, tá? Tá certo. Por quê? Por que eu discordo? Por quê? Porque ela não crédito é indevido, apuração de crédito devido. Para ter o crédito devido, a nota fiscal ela tem que estar necessariamente escriturada no livro de registro de entrada, tá? Então, assim, se não houve negativa de que essa mercadoria não entrou e que foi efetivamente houve o crédito do valor, o aproveitamento do crédito, então, nesse caso, o livro registro de entrada não é necessário. E com relação à Vetortec, né, o livro registro de saída da Vetortec, a Vetortec é a que emitiu as notas fiscais, né? Isso. Aí, nesse caso, também é dispensável, né? Por quê? Porque se houve uma simulação de inexistência de estabelecimento, então se não for livro FD, ele também o fisco não consegue, né? Entendeu? E até porque, normalmente, o que é declarado nos livros, quando existe simulação de inexistência, é totalmente... Não corresponde à realidade, né? Mas, no mais, eu acompanho o senhor. Obrigado, presidente. Eu vou retirar, então, esses pontos, porque era mais para esclarecer um problema de escrituração dos documentos. Mas, Alguém concorda com o teu ponto? Nós temos, né? Então, eu retiro, presidente. Tá bom. Já faço aqui o ajuste. E aí, nesse caso também, não precisaria passar pelo FR, tá? Só para a DRF, só a DRF faz a manifestação e retorna. Perfeito, presidente. Pois não. Curiosidade, em relação aos itens E e F, né? E F. Né? Qual que é a questão em tela aí? Porque é totalmente fora do usual de crédito indevido, então... Exatamente, porque todo respeito ao doutor que está nos ouvindo, né? É muito estranho. Então, assim, uma empresa que comercializa um produto que não é um bem de produção, como a gente costuma ver, né, nas indústrias, colocar no pedido de compra IPI, e a empresa faz a venda 102, que é revenda com IPI. Então, ela assumiu o ônus para poder esclarecer por que ela colocou o IPI numa operação que não existe. Então, na verdade, o esclarecimento até serve para nós para analisar a questão da boa-fé. A boa-fé tem que ser comprovada. Então, quem está cobrando IPI numa operação comercial de revenda? Isso consta no pedido da recorrente. E a nota fiscal da Vetortec... Eles pedem para constar essa... Isso. Mas qual é o pedido da recorrente? É um pouco diferente do usual, né? E o F,
O F, a questão é a seguinte, é uma questão de mérito, né? Se ele fez a escrituração, lançou no estoque, está lá, tem que estar na contabilidade, né? E depois, o ICMS a recuperar, ok, vai estar lá na contabilidade. Agora, compensou o IPI também. Aí mostra, talvez aí um conluio, né? Porque não faz sentido essa operação registrada desse jeito. A contabilidade, eu estou antecipando uma posição particular minha. A contabilidade deveria falar o seguinte: isso não tem IPI essa operação. Então, faça uma carta de correção eletrônica, corrige isso, dá um abatimento do preço. Eu não posso apropriar de uma operação de revenda. Então, se não vier esses documentos dessa forma, essa discussão, fica um pouco estranha essa questão da boa-fé, porque a operação foi, de certa forma, com todo respeito aí à empresa, doutor Lucas, mas foi montado no pedido de compras. O pedido de compras vinculou esse documento fiscal. Então, não é a empresa que é responsável pelo Vetortec. Na verdade, foi a própria Cicoplast que fez toda a operação, desenhou um pedido de compra, que supostamente foi para a Vetortec. E aí, uma coisa interessante, esses pedidos de compras não estão assinados, não tem prova que foram enviados para a empresa, né, fornecedora. Então, se é para eu analisar, é uma pena que não voltará para mim, para eu poder fazer essa análise. Mas se é para eu analisar essa questão da boa-fé, eu preciso que esclareça esses pontos aqui, que para mim são fundamentais, dentro de uma estruturação regular de uma empresa. Ok? É nesse sentido, doutor Rafael, entendi. Eu só não. Então, Lucas, dada a concordância com a diligência, então o processo caminha para a diligência, no retorno vai haver juntada de documentos pela parte da empresa e vai passar pela representação fiscal, tá? Aí o processo retorna para julgar o mérito. Então, nesse momento, a gente não vai julgar o mérito, tá bom? Ok. Presidente, Pois não. uma dúvida. Vai ser aberto aí um prazo de 30 dias para a empresa apresentar os documentos? Isso, correto. E... A partir da publicação da decisão. Ah, ok. Tá, João? É até importante. Essa observação do doutor Silva é importante. Acho que tem que constar no voto, doutor Walter. Prazo de 30 dias contados da data da publicação da decisão. Ah, perfeito. Contados da data da publicação da decisão. Presidente. Presidente, no final, 30 dias contados da data da publicação da decisão. Vai, João. Bom, presidente, ok. Vamos encerrar os debates. Não, é após a DRF para manifestação. Por qual FE? Dá para pedir? Aqui eu preciso. Aqui. Eu reabri debates. Tá. O que apareceu para mim? Ah, sim, agora sim, perdão. Agora sim. Ou não, a DRF para manifestação. A DRF. Após. Tá. Aí tira o AFR, tá? Tá. TFR, né?
Tá vendo? Voltou presencial, a gente já... AFF. É DRF. Agora foi, presidente. DRF. Tá certinho. Encerrar os debates. Verificando o quórum. Doutor Lucas, o processo julgamento foi encerrado, tá? Por unanimidade, o julgamento foi convertido em diligência, para que a parte traga documentos para esclarecer a boa-fé, e após o retorno será julgado o mérito. Ok, muito obrigado, presidente, a todos. Um bom recesso a todos e até o ano que vem, se quiser. Obrigado, tudo de bom. Tudo bom. Obrigado, tenha um excelente final de semana. Dando continuidade, eu vou chamar o IM 4-137-521, Nike do Brasil, Comércio e Participações Limitada. O processo é de minha relatoria. Doutora Maria Tereza está presente para fazer a sustentação oral. Deixa eu só adiantar, doutora Maria Tereza, o que acontece nesse processo aqui? Eu estou devolvendo ele para a primeira instância, tá? E por que eu estou devolvendo em primeira instância? Porque a primeira instância, ela manteve a acusação e limitou os juros nos termos da súmula 10, que foi revisada. No entanto, não consta no dispositivo a interposição de recurso de ofício, nem a dispensa. E aí, só para fins de ajustar o processo no fluxo do sistema EPAT, que eu estou devolvendo, tá? Não vai alterar a decisão de primeira... Eu não sei se vai alterar, mas assim, eu estou devolvendo para sanear os autos, tá? Tá bom. Tá bom. Vou passar a leitura do processo rapidinho. Então, eu acho que, nesse caso, é dispensável a sustentação oral, né? Sim, com certeza. Espero voltar. Vou lá, vou passar a leitura do voto, que é curto, está ultrapassando a leitura do relatório, que conta apenas uma infração. Tá? Trata-se de recurso ordinário que é posto contra a decisão proferida pela unidade de julgamento de São Bernardo do Campo. Antes de analisar as razões recursais, entende que o julgamento deve caminhar no sentido de devolver os autos à primeira instância para sanear o dispositivo da decisão. A primeira instância manteve a acusação e limitou os juros à taxa Selic, nos termos da súmula 10 desse tribunal, que foi revisada em 9/6/2022. No entanto, não consta no dispositivo a interposição de recurso de ofício. Assim, a publicação de folhas tais não abriu prazo de 60 dias para a manifestação da DRF acerca da redução. Além disso, observe que a DRF, contra as razões ao recurso ordinário, as folhas tais, não se manifesta expressamente acerca dos juros. Assim, opino pela devolução dos autos à primeira instância para ajustar o dispositivo, contemplando a abertura de prazo para manifestação da DRF, para fim de sanear os autos, bem como o fluxo do processo no sistema EPAT. Antes posto, deixo de analisar as razões contidas no recurso ordinário e determino o retorno dos autos à primeira instância para saneamento, contemplando a abertura de prazo para manifestação da DRF em relação ao juro. Eu estou fazendo um ajuste aqui. Alguém tem alguma dúvida? O voto já está registrado. Vou encerrar os debates, tá? Verificando o quórum. Em votação. Maria Tereza, então a decisão foi unânime, tá? Pelo retorno dos autos para o saneamento da decisão de primeira instância.
Tá ótimo, muito obrigada. Obrigada, Obrigado. presidente. Bom dia a todos. Bom dia, excelente. Tenha um excelente final de semana. Obrigada, bom recesso. Obrigado. Dando sequência ao julgamento, para que todos abram processo AIM 46065-984, Embaqui Indústria e Comércio Limitado. Dr. Walter é o relator, Dr. Rafael foi o pedido de vista, ele está retornando de vista, a doutora Kalinka está presente para fazer a sustentação oral. Considerando que eu não estava presente no último julgamento, vou pedir para o doutor Walter só relembrar o caso, e eu abro o prazo para a doutora se manifestar sobre os principais pontos, doutora, tá? Só para poder constar aqui a explicação oral, por gentileza. Doutor Walter, passa a palavra ao senhor. Obrigado, presidente. Presidente, está-se um recurso extraordinário contra a decisão de primeira instância que julgou procedente o auto de imputação em relação aos itens 1, 3, 4, 5 e 6. Com relação ao item 2, o julgador de primeira instância acatou o recolhimento efetuado pelo contribuinte. Então, o item 1 se refere à escrituração no livro registro de saída, notas fiscais eletrônicas de notas canceladas. No item 3, o item 2 foi quitado, no item 3, deixou de pagar, por meio de guia de recolhimentos especiais, o ICMS, que é promovido saída de mercadoria períodos indicados demonstrativo 1, remessas e retornos de industrialização, e demonstrativo 2, resumo, remessas e retornos de industrialização, com destino a outro estabelecimento para fins de industrialização, decorridos 180 dias contados da saída da mercadoria do estabelecimento. Não houve retorno dos produtos industrializados das mercadorias, conforme comprovam pelas cópias dos documentos juntados. No item 4, deixou de escriturar no livro registro de entradas, nos meses de janeiro a dezembro de 2011, notas fiscais eletrônicas, relativas à entrada de mercadorias no estabelecimento CFOP 1902, que é retorno de mercadoria remetida para industrialização por encomenda, sendo que já se encontraram escrituradas operações no período. O item 5 deixou de escriturar no livro registro de entradas, no período de agosto de 2011 a dezembro de 2012, notas fiscais eletrônicas relativas à entrada de mercadorias CFOP 1906, retorno de mercadorias remetida para depósito fechado do armazém geral. E o item 6 deixou de escriturar no livro registro de saídas no período de janeiro, fevereiro, julho, setembro, outubro, novembro, dezembro de 2011. De janeiro, fevereiro, março, maio, julho e agosto de 2012, notas fiscais eletrônicas relativas às saídas de mercadorias remetidas para depósito fechado. A recorrente, em seu apelo recursal, apresentou os seguintes argumentos, né? No item 2 aqui, do recurso, nulidade da decisão recorrida, ausência de análise das provas. Item 3, nulidade do auto de infração no tocante ao item 1, a improcedência da acusação fiscal. No seguinte, na nulidade do auto de infração e da improcedência do item 2.3, comprovação dos retornos das mercadorias. E no item 3, elevação ou redução da multa, reforma da decisão. E aqui, para a gente fazer nós tivemos nesses autos diversas diligências, que eu transcrevi todas elas. E no final, presidente, o que eu entendi? Conhecido o recurso ordinário, eu dei para parcial provimento no sentido de cancelar o item 3 do auto de infração, bem como reduzir a multa dos itens 1, 4, 5 e 6 em 50% do seu valor. Esse foi o voto, presidente, que foi na... Doutora Kalinka, só para contextualizar, tá? Como o processo eletrônico, a partir do momento que ele é colocado em pauta 5 dias antes, todos os juízes ele já têm acesso ao processo, tá? Nesse caso, eu já tinha acesso ao voto do Dr. Walter e eu já estava ciente dele. A senhora gostaria de me alertar sobre algum eventual erro no voto, reforçar alguma tese defensiva, né? Tendo em vista que eu estava presente no primeiro julgamento? Bom dia, senhor presidente, demais julgadores, representação fiscal. Rapidamente, senhor presidente, apenas para relembrar, né, alguns trechos da nossa manifestação última. Em relação à conversão em diligência,
do item 3, que é o principal item desse auto de infração e que foi um motivo da conversão em diligência. Então, o que nós temos, né? Além da comprovação dos retornos, que foi o objeto da acusação fiscal, o cancelamento do auto de infração ele também se justifica agora pelo erro na acusação fiscal confirmado pela própria autoridade fiscal. A autoridade fiscal constituiu o crédito tributário sob acusação de ausência de retorno e após 7 diligências em todas elas, trouxe novos argumentos afirmando que as operações, tanto as remessas quanto os retornos, não existiriam. Então, ele mantém a acusação fiscal agora por erro formal na escrituração de documentos fiscais. Por isso, foi convertido em diligência para que o julgador, o auditor esclarecesse essa questão, né, inclusive sob pena de cancelamento do auto de infração. Então, a situação, em resumo, é essa, né? A acusação fiscal pressupõe as remessas para industrialização, autua a recorrente pela ausência de retorno de mercadorias remetidas para industrialização no prazo de 180 dias. Quando a recorrente comprova esses retornos, a autoridade fiscal diz, então, que essas operações não aconteceram e questiona os aspectos formais relativos à escrituração dos documentos fiscais. Então, são novos argumentos, novos fundamentos que não têm relação com a acusação inicial e confirmam o seu erro, né? Que mais? Tem um ponto interessante também, né? Apenas para esclarecer, nós já discutimos isso na sessão anterior, mas no parecer da representação fiscal, é alegado que o laudo técnico apresentado teria apenas afirmado que os documentos fiscais não possibilitariam a conclusão quanto ao retorno das mercadorias no prazo legal, pois possuiriam irregularidades, segundo a conclusão dos auditores. Porém, talvez não se tenha verificado ou não entendido que o laudo técnico foi produzido em fases, né, conforme as etapas do trabalho descritas nesses laudos, e na segunda fase os peritos detectaram erros de digitação no custo unitário, por exemplo, dos produtos que foram facilmente justificados e demonstrados nos autos, erros nos números de lotes de caixas de papelão que sequer eram comercializadas pela recorrente. E por causa disso, eles entenderam por bem complementar essas análises, trazendo mais critérios para esses laudos, como, por exemplo, a demonstração de vendas tributadas desses mesmos produtos que retornaram, o que confirma também que tanto as mercadorias retornaram como foram vendidas posteriormente. Então, em relação a esse ponto, os auditores de maneira nenhuma invalidaram as conclusões com relação à vinculação de remessas e retornos, mas, ao contrário, aprofundaram ainda mais as análises. Então, nós temos aqui não apenas notas fiscais, né, de retornos, que demonstram as datas, as vinculações entre as remessas e retornos, são documentos de suma importância, mas não são os únicos contidos nos autos. Há todo um conjunto probatório de suporte, com mercadorias rastreadas por um sistema de ponta a ponta, numeradas com lotes nos referidos documentos fiscais, há notas de compras de embalagem, notas de retorno, livros de saída, onde consta a escrituração dessas notas pelos estabelecimentos destinatários, notas de vendas, enfim, todo um conjunto probatório que dá suporte à comprovação de retorno, além das notas fiscais. Dessa maneira, nós pedimos que o auto de infração seja julgado nulo ou improcedente com relação a esse ponto, considerando a comprovação de retorno das mercadorias remetidas para a industrialização e a falta de análise, né, da fiscalização com relação aos argumentos e documentos apresentados, ao não atendimento das diligências requeridas pelos julgadores. Com relação aos demais pontos, eu apenas reitero as razões do recurso especial, também já trazidas na última sessão de julgamento, e fico à disposição para os esclarecimentos que forem necessários. Já agradecendo desde já a atenção dos senhores. Obrigado, doutora. Presidente, só fazer um comentário. Esse também que a doutora Carita comentou.
comentou, e também foi exposto pelo Dr. Rafael naquela sessão, que o meu entendimento aqui se baseou também nas notas fiscais que estão lá, porque qual que é o fiscal alega o seguinte: todas as notas retornaram após 130 dias. E aí eu trouxe um exemplo, né? Não posso fazer o trabalho de levantamento fiscal, mas eu trouxe um exemplo aqui. Aí eu escrevo no item 30 o seguinte: a exemplo disso, a nota fiscal 3536, emitida em 23/2/2011, da empresa Imbamed, folhas 6705, indica no campo dados adicionais a nota fiscal 8986, emitida em 10 de janeiro de 2011, da empresa autuada, hora recorrente, folhas 6701, demonstrando de forma irrefutável que o lançamento fiscal contemplou operação de remessa e retorno dentro do intervalo legal de 180 dias. Tem outras, esse aqui eu trouxe a título de exemplo, aí o Dr. Rafael pediu vista para poder ponderar sobre essas análises aqui. Só para reforçar aqui por que eu voltei pelo cancelamento do item 3. Doutor Rafael, fica à vontade. Muito obrigado, doutor Silvio, doutor Walter, doutora Kalinka. Diligências do processo para melhor análise dos autos, especialmente no tocante ao item 3 do extrajudicial. Primeiramente, peço venhas para adotar o bem elaborado relatório do ilustre relator Walter Carvalho Monteiro de Brito, a quem rendo minhas homenagens. Como bem apontado no relatório do ilustre relator, trata-se de um processo complexo, com diversas conversões de diligência, para que o FRE autuante se manifestasse acerca das alegações da autuada, bem como dos diversos laudos juntados extemporaneamente. No entender do ilustre relator, as respostas fornecidas pelo FRE autuante foram inconclusivas, e suas alegações acerca da falta de preenchimento do livro de inventário ensejariam a criatura de AIM por descumprimento de obrigação acessória, e não por remessa e retorno fora do prazo de 130 dias. Além disso, entende o ilustre relator que as provas apresentadas pela recorrente se prestam a comprovar a regularidade das operações. Diante desse cenário, seu voto é pelo cancelamento da autuação do item 3 do extrajudicial, conforme trecho abaixo. E transcrevo a parte do voto do juiz relator. Sigo lá embaixo no item 5 do meu voto. Com a devida vênia, ouso discordar do posicionamento do ilustre juiz relator. Explico. Diferentemente do que entende o ilustre juiz relator, vejo que as alegações da FR autuante acerca do livro de inventário não caminham no sentido de que a acusação se pauta em erro de escrituração no livro, mas sim de que a ausência de informações acerca da existência de estoque em poder de terceiros é um dos elementos que indicam a ausência de retorno das mercadorias. É o quanto se colhe da manifestação do FRE autuante as folhas 6896 a 6900, em que este explica que o levantamento fiscal foi realizado com base nas guias e FDs elaboradas pela própria recorrente, e com base nas informações prestadas por ela mesma, foram identificadas inconsistências que apontam no sentido da ausência de retorno das mercadorias remetidas para a industrialização. Mais uma vez, não há qualquer dúvida quanto ao teor da acusação fiscal, qual seja a falta de pagamento de ICMS por ter promovido a saída de mercadorias com destino ao estabelecimento para fins de industrialização, sem que tenha ocorrido o retorno das mercadorias dentro do prazo de 130 dias. A ausência de informações acerca do estoque em poder de terceiros é apenas um dos elementos que subsidiam a acusação, não havendo que se falar em autuação por descumprimento de obrigação acessória. Como ressaltar que o AIM foi devidamente instruído com demonstrativo folha 37 e 120, contendo as notas fiscais de remessa para a indústria emitidas pela corrente, entre 3/1 de 2011 e 28/12 de 2012, bem como as respectivas notas de retorno de industrialização devidamente escrituradas pela recorrente. Foi instruído ainda com demonstrativo de folha 121 a 131, com resumo consolidando informações do demonstrativo anterior. Outro ponto relevante a se destacar é que, em que pese a linguagem pouco amistosa do FR autuante, a meu ver, ele analisou consistentemente as diversas petições apresentadas pela recorrente ao longo do processo, expondo seu entendimento nas diversas respostas de dias determinadas, de modo a subsidiar a atividade judicante. Diante desse cenário, não posso concordar com o posicionamento do ilustre relator acerca da insubsistência do item 3 do extrajudicial, seja por eventual erro de acusação, seja por ausência de análise das provas trazidas pela recorrente. Em seu recurso ordinário, a recorrente fundamenta seu pedido na nulidade da acusação do item 3 do AIM, diante da suposta comprovação de retorno de mercadorias remetidas para a industrialização dentro do prazo de 80 dias, conforme diversos laudos técnicos por ela juntados.
foram apresentados 6 laudos técnicos, sendo 4 laudos preliminares, um laudo complementar ao 4º laudo preliminar e um laudo definitivo. A metodologia aplicada na elaboração dos laudos tem 3 fases, conforme explicado no laudo definitivo, as folhas 6640 a 6641. Fase 1. Análise das notas fiscais de remessa versus notas fiscais de retorno. Fase 2. Comprovação das vendas dos produtos existentes nas notas fiscais de remessa, sem os respectivos retornos identificados. Fase 3. Entendimentos inerentes aos casos remanescentes não identificados nas fases 1 e 2 dos nossos trabalhos. O objeto da fase 1 foi o cruzamento das notas fiscais de remessa para a industrialização com as supostas notas fiscais de retorno. Dos 24 milhões de reais em valor de operação de remessa objeto da acusação do item 3, do AIM, foram identificadas nessa fase notas fiscais de retorno relativas apenas a 9 milhões de reais em valor de operação. Os trabalhos da fase 2 foram baseados na premissa de que a demonstração da venda dos produtos pertencentes aos lotes de produção indicados nas notas fiscais de remessa para a industrialização seria prova suficiente de que não houve prejuízo ao erário, uma vez que a tributação desses produtos ocorreu na saída definitiva dos produtos, venda. Tal premissa não se sustenta, posto que a acusação do item 3 não é de falta de pagamento de imposto na venda das mercadorias, mas sim em razão da falta de comprovação do retorno de industrialização dentro do prazo de 180 dias. Nesta fase, foram identificadas vendas referentes a mercadorias incluídas nas notas fiscais de remessa para a industrialização relativas a aproximadamente R$ 2.400.000 em valor de operação. Na fase 3, foram identificados 5 casos em que supostamente houve erro de digitação no valor unitário das mercadorias nas notas fiscais de remessa para a industrialização. Mencionado erro teria supostamente gerado uma divergência de aproximadamente R$ 6.800.000 entre o valor das notas fiscais de remessa e de retorno. Cumpre observar que, desse montante, apenas R$ 16.000 referentes ao valor supostamente correto da nota fiscal de remessa 13.470 tiveram correspondência exata com os valores apurados nas supostas notas fiscais de retorno. Por fim, restou um saldo de aproximadamente R$ 5.300.000 em remessas para a industrialização, cujo retorno não pode ser comprovado e que, segundo a administração da empresa, referem-se, em sua grande maioria, a itens auxiliares de produção, cuja venda não pode ser comprovada, uma vez que tais itens são agregados aos demais materiais produzidos e vendidos pela recorrente. Pois bem, do acima exposto, podemos perceber que as quase 6.000 páginas de laudos apostadas pela recorrente não foram capazes de infirmar o trabalho fiscal. De plano, podemos afirmar que o saldo remanescente de R$ 5.283.000 não possui qualquer indício de retorno, devendo ser mantida a acusação nesta parte sem necessidade de maiores explicações. Relativamente ao montante de R$ 2.400.000 identificado na fase 2 do laudo técnico, conforme explicado anteriormente, a acusação de falta de pagamento de imposto pela não comprovação do retorno das mercadorias remetidas para a industrialização no prazo de 130 dias deve ser mantida, uma vez que a eventual comprovação da venda das mercadorias referentes aos lotes de produção referenciados nas notas fiscais de remessa para a industrialização não tem condão de comprovar o retorno dentro do prazo prescrito em lei. A acusação também deve ser mantida relativamente aos valores supostamente explicados pelo laudo técnico na fase 3 dos trabalhos. A uma, porque mesmo após os supostos ajustes nos valores unitários das notas fiscais de remessa para a industrialização, ainda não foi possível obter correspondência com os supostos valores das notas fiscais de retorno. A duas, porque as notas fiscais de retorno deveriam ter sido emitidas com valores condizentes com as respectivas notas fiscais de remessa, ainda que essas divergissem dos valores constantes em outras notas para mercadorias do mesmo lote. Esse ponto eu vou explicar realmente, que é o seguinte: a explicação para o erro de digitação, eles comparam uma nota de retorno com valor e pegam uma nota de retorno, de remessa, e outra nota de remessa da mesma mercadoria, dizendo que o valor tinha sido diferente, alegando que esse seria o valor correto. Mesmo sob essa sistemática, ainda assim não há correspondência entre o valor de remessa ajustado e o suposto valor de retorno. Né? Isso consta no laudo técnico, no laudo definitivo. Que mais? Item 21. Por fim, relativamente às remessas para a industrialização, para as quais foram identificadas notas fiscais de retorno das mercadorias na fase 1 do laudo técnico, entendo que a acusação também deve ser mantida.
Isso porque, a meu ver, a simples emissão das notas fiscais de retorno pelo suposto industrializador não tem o condão de demonstrar o efetivo retorno das mercadorias dentro do prazo de 30 dias. A ausência de escrituração das mencionadas notas de retorno macula a regularidade da operação e atrai para a recorrente o ônus de comprovar o efetivo retorno das mercadorias para o estabelecimento dentro do prazo de 180 dias. Também depõe em conta a pretensão da recorrente a não juntada aos autos do livro registro de inventário, que poderia comprovar o ingresso das mercadorias nos estoques da recorrente. Outro ponto que enfraquece a argumentação da recorrente é a ausência de conhecimentos de transporte que demonstrem o efetivo transporte para o estabelecimento da recorrente. Sobre o tema do transporte, chama a atenção a quantidade de notas fiscais em que o retorno nas quais consta que o transporte é por conta do emitente da nota fiscal de retorno, que o transporte é realizado por nosso carro, mas que no CNPJ do transportador consta o CNPJ da recorrente, ao invés do CNPJ do emitente da nota. Vide, por exemplo, a nota fiscal 4425 emitida por Embamed, as folhas 2494. Todos esses pontos apresentados nos levam à conclusão de que a recorrente não foi capaz de demonstrar o efetivo retorno das mercadorias remetidas para a industrialização dentro do prazo legal de 30 dias, razão pela qual a acusação do item 3 do interdial deve ser integralmente mantida. Relativamente aos itens 1, 4 e 5 e 6 do AIM, acompanham do juiz relator no tocante à redução da multa em 50%, com fundamentos no artigo 527A do regulamento. Também acompanham do juiz relator quanto a... faltou aqui da aplicação. Da súmula 10 desse TIT para fins de limitação dos juros de mora à taxa Selic. Diante do exposto, conheço o recurso ordinário e no mérito dou-lhe parcial provimento para reduzir a multa dos itens 1, 4, 5 e 6 em 50% e para limitar os juros de mora à taxa Selic consoante súmula 10 deste TIT. É como voto, senhor presidente. Presidente, eu posso fazer um... Pode, fica à vontade. Eu vou manter o meu voto pelo seguinte. A acusação é de retorno, de falta de comprovação de retorno em prazo de 30 dias. A fiscalização se baseou exclusivamente no livro de inventários. O livro de inventário. O que acontece no livro de inventário é o seguinte: aquilo é uma posição final de estoque no final do ano. E com todo respeito, eu não gosto muito de interpretação de normas para ser discutido, até para o presidente Lora, leve em vista, mas não tem como, depois, não tem como, a gente vai ter que debater. Se eu estou dizendo que a acusação é falta de comprovação de retorno, não é o livro de inventário que vai registrar isso. Isso é o livro de saída, isso é o livro de entradas. É esse livro. Se é para falar de algum livro, são esses os livros. E ela trouxe o livro de entrada. Não, isso já está dentro da fiscalização. Ele se baseia no inventário. É o fiscal que se baseia no inventário. Ele diz o seguinte... Na verdade, uma coisa importante é lá no início, lá quando você vê o relato da acusação, lá no começo, ele não fala sobre o livro de inventário, ele fala sobre a escrituração nota a nota. O demonstrativo do início é nota a nota. Tudo bem. Mas aí eu vou concluir o seguinte: se eu tenho uma acusação que é falta de retorno, só tem dois documentos que podem comprovar isso. É nota fiscal de remessa e nota fiscal de retorno. Ela foi registrada no livro de entradas e no livro de saídas. Com certeza é isso. O livro de inventário, ele é um saldo final que você analisa essa movimentação. E a acusação não é de falta de movimentação, diferença de movimentação. A acusação é falta de retorno para 130 dias. Aí eu encontro um documento, é um só, mas eu estou chamando a atenção porque as diversas diligências não quiseram fazer esse trabalho específico. Perdão, desculpa. Perdão. É que o Velho vai falar comigo. Aproveitando a pergunta do presidente dela, comprovou através das saídas, houve a comprovação? Não, compete ao físico, a acusação é essa. Não. A acusação é de falta de comprovação do retorno. O livro de entradas e saídas é uma forma de falar o seguinte: não é o livro de inventário que eu vou analisar se entrou e saiu. O livro de inventário, que é o bloco H, só se eu estiver muito enganado, que é um dos espécies, né, do LFD fiscal, ele só tem apontamento de final do ano, 31 de dezembro, o saldo final. Então, eu não consigo olhar essa movimentação, entrada e saída, pelo livro de inventário, a não ser que fosse um controle de estoque da empresa. Aí é outro tipo de documento auxiliar. O livro de inventário não faz isso. O livro de inventário é saldo em 31 de dezembro de todos os anos.
E aí, se fosse analisar, seria entradas, saídas. Agora, o ponto principal é o seguinte: se eu olho a descrição da acusação e falo falta de comprovação de retorno de 180 dias, eu só posso analisar isso por meio dos documentos fiscais. Eu tenho uma nota fiscal eletrônica de remessa, eu tenho uma nota fiscal eletrônica de retorno, que você identifica que está dentro de um mês, e não fora de 180 dias. Então, o problema do cancelamento, a insubsistência da acusação, é porque o que eu digo, a documentação fala o contrário. Como ele não quis se manifestar, foi convertido em diligência, ele não quis se manifestar, não temos que consertar o lançamento trazendo os elementos corretos. Tá? Só para poder manter a minha posição com relação ao voto. Obrigado, presidente. Só uma observação, doutor Walter. No meu entendimento aqui da análise que eu fiz das provas dos autos e tudo mais, o fiscal traz no demonstrativo de folhas 37 a 120 a lista de todas as operações de remessa e traz as notas fiscais de retorno devidamente escrituradas. Faz o confronto das duas e fala, beleza, essas que eu encontrei a comprovação do retorno, que foi escriturado o retorno corretamente, essas ele está fora. O total de operações de remessa é da ordem de 33 milhões. Aproximadamente 9 milhões o fiscal identificou na escrituração as notas de retorno. O restante ele não identificou. Ou seja, a recorrente não escriturou adequadamente os retornos. Ainda que ela traga as notas posteriormente, nesses 6 laudos extemporaneamente juntados, ela não havia comprovado antes. O fiscal traz a informação, bom, você não comprovou o retorno. Ele assumiu a premissa de que a escrituração adequada com a escrituração, no momento adequado, seria suficiente para pressupor o retorno. Diante da não escrituração, entendo que a acusação foi no sentido de, olha, agora comprove. E o fiscal diz, nas diversas diligências, que a contribuinte foi notificada várias vezes a comprovar e não o fez. Comprovar o retorno. Porque a emissão da nota não implica no retorno. O efetivo retorno da mercadoria é que é o retorno, né? A emissão da nota é um dos elementos do retorno. Ela não poderia retornar desacompanhada de documento fiscal. Né? Não poderia voltar acompanhada de documento fiscal inidôneo. O regular retorno pressupõe uma série de etapas. Então, diante disso, é que mesmo aquelas operações em que trouxe as notas, eu estou dizendo que eu não considero, porque agora, nesse momento, vai ter que comprovar o retorno efetivo, porque não o fez na fase adequada. Né? Já gerou dúvida, arrastou para si o ônus de comprovar o efetivo retorno. Esse é o meu entendimento. Ao não fazer, não executar a operação completa, correta, atraiu para si o ônus de comprovar o efetivo retorno. Né? O fiscal, com base nos livros, presumiu retornado corretamente aquilo que foi devidamente escriturado. O restante, ele falou, bom, agora me comprova o retorno. É que a escrituração, ela não vai existir naquele livro. Não. A minha Volta a dizer, o livro de inventário não é o fundamento principal. Esse é o ponto. Na minha interpretação da leitura do processo, o livro de inventário não é o ponto principal. Ele é apenas um elemento trazido para dizer, olha, tá vendo? Haveria um meio de você comprovar isso. Mas você não fez. Rafael, supostamente, o levantamento foi feito pelo 509, e aí, obviamente, vai ter divergências, com certeza. Qualquer número, qualquer item, qualquer coisa que levantasse, haveria. Porque não está, por exemplo, não tem livro de inventário. Está em branco, está insuficiente, está errado. Tá bom. Mas a acusação é de falta de retorno. Eu me baseio no seguinte: aquelas notas que foram consideradas pelo fiscal não poderiam estar no processo. Não estão. Essa é a lógica, não estão, exatamente. Perfeito. As que estão, está falando o contrário, que retornou. Aí a acusação é o seguinte: olha, não voltou em 180 dias. Os documentos comprovam que o retorno é em 180 dias. Ah, mas não escriturou. Escriturou para onde? Livro de inventário. Não é essa. Livro de entrada também não. Então, se não está no livro de entrada, por isso que eu estou falando, a acusação deveria ser de falta de cumprimento de obrigação acessória. Porque os documentos, eles existem. Eles materializados num livro, não é comprovação também, nenhuma. Porque eu posso ter lá uma declaração até falsa. Mas se eu tenho um documento nas mãos, emitido pela Cefaz, remessa e retorno, a meu ver, são esses os documentos que comprovam remessa e retorno. Agora, outros problemas, mas aqui tem nosso veículo, é transportadora, não é essa acusação. A acusação é falta de retorno. O que eu faço com essas datas que comprovam que foram dentro de 30 dias?
e não 180 dias. Né? Justamente essas questões, todos esses percalços, a época da fiscalização, a autuada não apresentou esses documentos, ela poderia ter apresentado ao fiscal, e o fiscal teria consolidado essa informação, verificado, feito outras vezes, não apresentou a época da fiscalização. Neste momento, traz apenas essas notas. Né? Ainda trazendo as notas, comprova apenas 1/3 das operações, né? Supostamente comprova 1/3 das operações, comprova a emissão de 1/3 das notas. Diante de todo esse cenário, ainda assim não traz informações, por exemplo, transporte, comprovação do transporte para comprovar a efetiva entrada da mercadoria. A emissão da nota é uma parte do retorno, né? Não é o retorno em si. A mercadoria não retorna imediatamente quando da emissão da nota. É preciso que seja cumprida a operação toda. Mas a acusação É mais simples do que essa complexidade dessa fiscalização. Pelas diligências e pelas respostas do autuante, é que eu entendi que esse foi a linha de raciocínio. Porque as diligências foram mantidas e ele respondia exatamente nessa linha. Né? Por isso que eu considerei que ele respondeu, ainda que uma linguagem que eu não faria, né? Ele foi respondendo conforme, por essa linha. Por essa razão que o meu voto é nesse sentido. Eu dei uma olhada no processo aqui, enquanto eu vi as discussões, tá? Nesse caso aqui eu vou acabar acompanhando o doutor Rafael. Por quê? O que acontece? Aquilo que já foi dito, né? Se não houver a circulação regular, isso daí atrai ônus para a pessoa comprovar. Então, não se trata apenas de um erro. A gente não pode olhar e falar, olha, isso aqui é um erro formal. Isso aqui não é um mero erro formal. Por quê? Porque se fosse um mero erro formal, por que a gente não vai lá e ampara essa tese de que houve um erro formal de escrituração e que houve um erro de acusação? Isso me incomoda muito. Por quê? Porque foi dada oportunidade para a contribuinte trazer os documentos na época apropriada. Ela não trouxe. E depois que é feito o lançamento, o fiscal olha e fala, olha, você não comprovou o retorno em 180 dias, ela vai e traz um monte de documento, mas para trazer o documento, nem ela consegue comprovar isso daí. Tanto é que no meio ela trouxe 4 laudos, depois um complementar, trouxe diversos laudos para falar, olha, no primeiro laudo, a gente levou em premissa o quê? Isso aqui. No segundo laudo, a gente levou como premissa que houve erro no valor das mercadorias. O outro laudo é o terceiro laudo, que a gente comprova que a mercadoria saiu do estabelecimento, ou seja, para sair do estabelecimento, ela retornou. O que ela comprova com todos esses laudos? É que não houve cumprimento. Ela não conseguiu comprovar, no momento que foi dada a oportunidade dela, de comprovar que essa mercadoria ela não cumpriu os requisitos. Então, assim, e o fiscal, então, vai fazer como? Então, toda vez que o fiscal lidar com essa situação, ele vai ter que olhar a contabilidade da empresa e falar, vamos sentar aqui, traz tudo que você tem, vamos ver aqui, isso aqui é isso aqui é aquilo, então vamos reescriturar tudo. Por quê? Porque ela, no prazo que foi dado, nas notificações, ela não fez isso. E o fisco também não pode fazer isso aí. O fisco não pode ir lá e fazer um lançamento, olhar aquilo lá e falar, não, eu vou refazer essa contabilidade e vou mostrar do jeito que ela tinha que ser feita. Claro. E até porque tem uma parte, como consta no voto do doutor Rafael, tem uma parte que tem controvérsia. E nenhum laudo chegou àquele valor lá, que ele falou, olha, esse valor aqui está explicado. Por isso que, assim, olhando todos os votos, todo o contexto fático, é um processo difícil, mas eu vou acompanhar o... Eu queria fazer um comentário da exposição dela, que talvez até ajude alguma coisa. Presidente, a questão é o seguinte, né? Eu até peço desculpas que eu me perdi um pouquinho aqui, porque é muita coisa, né? Bom, tem uma expressão no regulamento, a lei, eu adoro, e acho que nós deveríamos, parte da fazenda, aplicar sempre. Simulação. Ué, se discorda, não conseguiu comprovar isso, não conseguiu comprovar aquilo, então é simulação de operação. A operação não existe aos olhos do fisco. Maravilha, desconsidera tudo aquilo. Agora, como é que eu vou justificar uma coisa que a gente fala aqui que é simulação
e depois eu faço uma acusação de irregularidade formal, porque se eu acuso que não comprovou dentro dos 180 dias, isso é formal, até porque existem operações, por exemplo, de remessa e retorno, e você ultrapassou esse período. Eu vou para os documentos e falo, não, está dentro do período. Ah, mas o problema é porque você não comprovou isso, não comprovou aquilo, mas a acusação é só de ultrapassar 180 dias. Então, isso também, falar que é 180 dias, não existe. Se a operação está simulada, se não comprovou isso, não comprovou aquilo, também não existe para a questão ultrapassou 180 dias. É só desconsiderar toda a documentação fiscal. A minha opinião, 100%, né? Nesse tipo de operação, o que acontece? É que houve a simulação, então a gente vai parar a simular. O problema é o seguinte, às vezes não, mas muitas vezes a lei de infração fala que a operação aconteceu. O intuito da operação é o retorno nos 180 dias. Esse é o prazo de suspensão do imposto. Entendeu? A operação em si, ela é tributada. Ocorre o prazo de suspensão de 180 dias. E ocorrendo o retorno dessa mercadoria de 180 dias, aí você recolhe por guia de recolhimento especial. Entendeu? Por isso que a acusação é falta de pagamento por guia de recolhimento especial. Por quê? Porque uma vez comprovado que não retornou, ele deveria ir lá e recolher por via de recolhimento especial, entendeu? E aí, por isso que aí, com esse valor que ele recolhe, no momento que ele recolhe, e esse é o tipo de pagamento que a gente fala, olha, é o pagamento que vai lá e vai se acredita no retorno, a pessoa vai lá e, quando ela retornar, ela retorna com destaque de imposto também, entendeu? Então, por isso que esse é o importante da questão, do X da questão. Por quê? Porque se você fala lá, e aquela pessoa que recebeu também, se ultrapassar o prazo de 180 dias, do envio da mercadoria, quando ela retornar, ela vai retornar com incidência de imposto. Não só sobre a parcela agregada, sobre tudo, entendeu? Presidente, só para ler, eu finalizo aqui. Decorrido, isso aqui é item 3. Deixou de pagar ICMS e de recolhimentos especiais. Essa é a acusação. Por quê? Decorridos 180 dias contados da saída da mercadoria do estabelecimento. Não houve retorno dos produtos industrializados das mercadorias, conforme comprovam pelas cópias dos documentos juntados. Que é a base da acusação. Isso. E aí eu olho para esses documentos da acusação, eles infirmam a acusação. Aí eu falo, peraí, está falando aqui que é 180 dias. Olha para o documento de 30 dias. Ah, mas o problema não é esse, o problema é a falta de escrituração. Aí complicou, porque não é esse o motivo da acusação. Mas eu encerro aqui, acho que a doutora tem que fazer um comentário. Fique à vontade, doutora. Não, só uma questão de fato, né? O que entendo as razões de cada um, mas o fato é que a recorrente ela trouxe justificativas e documentos sobre cada um desses pontos alegados, sobre o transporte, sobre a escrituração, sobre isso, sobre aquilo, desde a impugnação, não somente depois. E o que acontece é que o fiscal nunca respondeu, nunca analisou cada um desses documentos. Ele não pegou, por exemplo, as notas fiscais e falou, olha, essas notas têm inconsistências, uma não bate com a outra, não tem referência, a data não... Ele não fez isso. E foi por esse motivo que esta Câmara, no último julgamento, decidiu converter em diligência, fazendo, inclusive, quesitos para que o fiscal respondesse. Se a acusação permanece a mesma, o que o fiscal falaria sobre a inexistência de fato das operações, sobre as notas fiscais, enfim, quesitos que foram feitos para esses esclarecimentos e que não vieram, mesmo constando na resolução que a falta de resposta a esses quesitos poderiam causar uma insubsistência do lançamento. Então, o que nós estamos discutindo aqui também é a ausência de manifestação do fisco e se o juiz pode suprir essa ausência de manifestação. Muito obrigada. Deixa eu só fazer uma pergunta já. A acusação aqui inicial, eu não estou conseguindo abrir. Deixa eu ver se não. Quem está falando que eu não consigo enxergar? Silvio. Só a pergunta aqui, né? A acusação inicial aqui é de 4 milhões. Fechou? 4 milhões, tá. Então,
consta no voto do doutor Rafael aqui que tem um valor que é incontroverso. 5.283.000. Isso é o valor de operação. Valor de operação. Você vê que esses 4 milhões, se você vai lá no relato, Assim, são 24 milhões tá. de divergência que cai em 4 milhões de imposto. Assim, a insubsistência da acusação também ampara esses 5 milhões? Porque, assim, tem um valor aqui que o doutor Rafael aponta no laudo, que no item dele, ele até fala que, por fim, restou um saldo de R$ 5.283.008 em relação à remessa de cujo retorno não pode ser comprovado, que, segundo a administração da empresa, refere-se, em sua grande maioria, a itens auxiliares de produção cuja venda não pode ser comprovada. Ou seja, isso aqui me chama a atenção. Esse valor não foi comprovado, então. Sim, o laudo técnico final, se não me engano, de folhas 6633 e seguinte, ele termina falando sobre esse valor diferença. Remanescente, só que ele justifica também esses valores, mostrando que eram mercadorias que não são vendidas, que eram embalagens, por exemplo. Né? Então, a nosso ver, sim, o laudo justifica, ele traz o valor remanescente, mas justifica, e isso não interfere na questão discutida aqui, porque o que a gente está falando é de um vício no próprio procedimento e no auto de infração, que esse vício remanesceria mesmo com essas operações. Tá, joia. Obrigado, doutora. Alguém tem mais alguma pergunta? Vou encerrar os debates e passar ao julgamento. Verificando o fórum. Só o doutor Carlos. Apareceu um pouquinho, não. Agora. Apareceu? Não. Já foi. Apareceu para mim, para verificar. Daniel. Não está respondendo agora. Parte travou aqui também. Travou? Você travou também. Não, travou. Tá de novo. Tem condição de flash, né? Tem condição de flash. Só um minutinho, doutor. Deu uma travada aqui no sistema. Peraí. Vou reabrir debates e vou encerrar debates, tá? Só para... Verificando o quórum. Oi? Só o meu está funcionando. Eu também. Tentando entrar na sessão. Vai reiniciar. Tá. A gente está aqui na vazia. Doutoras, eles estão reiniciando os computadores para poder votar, tá? Só um minutinho. Tá bem, tá bem. Aqui. Deu? Só confirmar. Em votação. Estou excelente. Excelente.
Doutora Kalinka, o doutor Carlos, ele acompanhou o doutor Walter pelo cancelamento do item 3. Eu acabei acompanhando o doutor Rafael, já havia adiantado, né? Pela manutenção do item 3. Então, o recurso foi conhecido e parcialmente provido, tá? Pela manutenção do item 3 e os demais itens foram mantidos com redução de 50% do valor. Ok, esse é o voto final. Está bem, entendido. Eu agradeço a atenção, a oportunidade de ter falado mais um pouquinho. Obrigado. E desejo já boas férias para vocês. Obrigado, tudo de bom. Obrigado pelo comparecimento, tá? Excelente final de semana. Peço licença para me retirar, viu? Obrigada. Tá, joia. Obrigado. Doutora Júlia está presente para acompanhar o julgamento, o IM 4003-799, Companhia de Força e Luz. Processo de minha relatoria, eu já havia apresentado o voto em sessão anterior, e eu conheci o recurso ordinário e dei parcial provimento, tá? Então, o dispositivo ficou o seguinte: antes posto, considerando as provas dos autos, conheço o recurso ordinário e no mérito dou-lhe parcial provimento para manter os itens 3 e 9, cancelar os itens 4 e 10 e limitar os juros à taxa Selic. Com relação às demais acusações, ficam mantidos o entendimento exarado no julgamento da 16ª Câmara Julgadora pela manutenção dos itens 1 e 7, cancelamento dos itens 2, 5, 6, 8, 11, 12 e 13, sendo que o item 13 não está mais em discussão no Contencioso Administrativo, pois foi recolhido pela contribuinte após a interposição do recurso ordinário. Passo a palavra ao representante fiscal em relação ao pedido de vista. Fica à vontade. Na verdade, presidente, o parecer aqui do colega, ele vai mais ou menos em linha com o meu entendimento, quando eu tenho que manifestar nesse tipo de situação nos meus pareceres. Eu vou só confirmar que o parecer dele, eu dei uma olhada, e da análise que eu fiz, eu acredito que não tenha nenhum acréscimo para o momento. Então, eu vou só confirmar o parecer aqui do sistema. Então, ok, doutor. Alguém tem alguma dúvida em relação ao processo? Ok. Vou encerrar os debates. Doutora Júlia, só para contextualizar aqui, eu mantive meu voto e na gravação da sustentação oral, eu acabei inserindo que era o doutor Eduardo que ia fazer sustentação oral, porque ele que consta na minha lista aqui, tá bom? Não, tudo bem, sem problemas. Tá joia? Então, vou iniciar. Está encerrada a votação, então, decisão unânime, prevaleceu o meu voto, tá? No sentido da parcial provimento ao recurso ordinário. Tudo bem, muito obrigada pelos senhores, pelo tempo. Um excelente final de ano a todos. Obrigado, tenha um ótimo dia e um excelente final de semana também. Obrigado, tudo de bom. Tem mais um processo, tem um pedido de retificação, né, doutor Walter? Isso, presidente. Passar o último processo da pauta, é um pedido de retificação julgado, nossa sustentação oral. A IN 4.125.877, usina vertente limitada. O doutor Walter é o relator. Pode ficar à vontade, doutor Walter. Presidente, eu tive que reiniciar aqui. Presidente, eu vou ler o voto aqui, eu não me disponibilizo ainda, mas ele é bem curtinho, porque eu não estou conhecendo o recurso aqui do pedido de retificação do julgado. Coisa rápida. Trata-se de pedido de retificação do julgado contra o acordo desta colinda nona Câmara de Julgadora, proferido na sessão do dia 20 de maio de 2020. Naquela sessão, prevaleceu o voto apresentado pela minha relatoria, que conheceu parcialmente do recurso ordinário, foi dado provimento tão somente para a aplicação da multa mínima de 70 FESPES, para o item 8 do auto de infração.
Com fundamento no artigo 79, decreto 54486, a requerente apresentou um pedido de retificação de julgada, né, o seguinte: extinção do crédito pela decadência, falta de recolhimento do imposto, inexistência, débitos inexigíveis. Ao final, a requerente formulou o seu pedido de retificação de julgado da seguinte forma: por todo exposto, refere-se o provimento do presente pedido de retificação de julgado para que, corrigidos os erros apontados, seja reformado o acórdão nos pontos invocados, determinando-se o cancelamento do auto de infração ou, ao menos, a redução da multa aplicada nos termos dos fundamentos expostos. Quanto ao primeiro argumento de extinção por decadência, nos termos do parágrafo 4º do artigo 150 do CTN, a própria requerente reconhece que era esperada a aplicação da súmula TIT número 9, que pacificou a questão no sentido de que, para a infração relativa a aproveitamento de crédito indevido, aplica-se a decadência prevista no artigo 173 do CTN. Assim, não há qualquer erro a ser reparado, visto que se trata de inconformismo com o resultado do julgamento. Que diz respeito ao segundo argumento de imposto a recolher ou débitos inexigíveis, alegando que o acordo apresentou a falsa ideia de que se deixou de recolher imposto devido em razão de créditos considerados indevidos pela fiscalização, a requerente sustenta que o objetivo foi anular o destaque indevido em notas fiscais emitidas, que gozam de suspensão nos termos do artigo 402 do RICS. Com a devida vênia, a requerente pretende a reforma da decisão, que não é cabível por meio do manejo do pedido de retificação de erros existentes em decisão, até porque o lançamento do crédito tributário, no que diz respeito à cobrança de imposto, este decorre de crédito indevido, apenas obedeceu ao rigor da legislação pertinente. Assim, não há que se falar em erro passível de ser corrigido. Compete à requerente adotar o princípio da singularidade recursal para o seu objetivo de reforma da decisão. Por essas razões, não conheço do pedido de retificação de julgado. Em discussão? Alguém tem alguma dúvida? Eu estou, na verdade, só colar aqui uma pergunta. Verificando o quórum. Em votação? Encerrado o julgamento do AIM 4.125.877, usina vertente limitada, pedido de retificação de julgado não conhecido nos termos do voto do relator. Com o julgamento desse processo, eu encerro a sessão de julgamento digital e passaremos aos processos físicos. Tá? Vocês vão dar uma olhada lá, se realmente... Tá ok. Aí, o editor, você pode chamar a doutora Alessandra? Fazer a explicação da INCR? Doutora Alessandra. Doutora Alessandra, fica à vontade, pode ser. Sentar.
Só um minutinho, doutora Alessandra, doutor Carlos. Tá certo. Aqui pelo EPAC, encerrado, então, já está até aparecendo lá. Isso. Já está aparecendo a ata. Vou fechar aqui o EPAC, né? Eu fechei aqui também, então. Eu também já fechei. Eu já estou ligado aqui praticamente. Pessoal. Bem, vamos lá. Doutora Alessandra, apresentação oral. Só perguntar para a senhora, eu estou voltando pela conversão de julgamento de diligência. A senhora gostaria de deixar para fazer a sustentação oral no retorno? Sim, com certeza, presidente. Tá, ok. Eu vou passar uma leitura do voto, que é bem rápido, tá? Vou ultrapassar aqui algumas partes do voto. Vamos lá. Ó, ele contém 5 acusações. No entanto, vou ultrapassar o relatório, tá? No entanto, como relatado, somente o item 5 está em discussão no contencioso administrativo. No item 5, consta a acusação de recebimento e estocagem de mercadorias. Como mencionado no voto de vista do ilustre juiz Dr. Paulo Roberto de Braga Fortuna, abre aspas, pelo que se depreende dos autos, o fisco coteja os totais de saídas sobre o CFLP 5949 e 6949, com os totais de entradas sobre o CFLP 1949 e 2949. Embora não conste no relato, em particular o artigo 509 regulamentar que lhe dá fundamento, em verdade o que se realizou foi uma modalidade de levantamento fiscal, com presunção relativa, juris tanto, que permite considerar tributadas diferenças encontradas. Fecha aspas. Os demonstrativos juntados, a folha 4850, informam que a diferença encontrada no ano de 2006 foi de R$ 5.849.706,69, sendo devido o ICMS no valor de R$ 1.052.947,20. No ano de 2007, foi de R$ 1.661.461,69, sendo que o ICMS, sendo devido o ICMS no valor de R$ 299.063,10. E, no ano de 2008, foi de R$ 1.273.043,10, sendo devido o ICMS no valor de R$ 229.147,76. No recurso ordinário, com relação ao 2006, especificamente as florestais, a autuada, em demonstrativo sintético, informa que as operações já foram tributadas, sendo que o valor de 4.939.268,82 tem origem em saída de veículos e que o restante, R$ 945.007,03, se refere a operações em que o ICMS não incide. Com relação ao ano 2007, também eu falo sobre o demonstrativo e vou passar só a razão pelo qual eu me manifesto pela diligência. Tá? A colei da 10ª Câmara converteu o julgamento em diligência por 2 vezes. A primeira, para que a FEI se manifestasse sobre provas apresentadas na defesa. A segunda, para que a DRF se manifestasse sobre a diligência. Quando os autos foram encaminhados à DRF, a mesma promoveu mais 3 diligências ao FR e após juntou parecer. Nesse caso, tendo em vista a quantidade de manifestação do AFR, a fim de garantir o contraditório para a defesa, entende que deve ser aberto prazo para que a contribuinte também se manifeste, a fim de evitar futuras alegações de cerceamento de defesa, considerando as inúmeras manifestações fiscais em atendimento às diligências. Antes posto, converto o julgamento em diligência para conceder o prazo de 30 dias para a manifestação da contribuinte, após a DRF para a nova manifestação. Tá? O que acontece aqui? No processo, a 10ª Câmara Julgadora, ela promoveu 2 diligências, tá? E no retorno, ela mandou para a DRF se manifestar. A DRF, no prazo da manifestação, ela converteu mais 3 diligências para o fiscal. E aí ela juntou a manifestação dela, razão pela qual eu estou entendendo que a contribuinte deve falar sobre as manifestações
do fiscal atuante e após a DRF, tá? Por quê? Porque o contencioso ele funciona assim. O fiscal fala, o contribuinte fala e a DRF fala. Nesse caso aqui, houve a fala do fiscal, né? Em atendimento às indagações da DRF, não foi aberto prazo para contribuinte. Por isso, eu estou convertendo em julgamento em diligência. Ele tem alguma dúvida? Passar. Fácil. Durante 30 dias após a publicação. Publicação provavelmente vai ser só semana que vem. Ela é diferente da eletrônica, ela vai para o NC, tá? Para o NC poder escanear a decisão e publicar. Não vai ser por domicílio eletrônico, não, né? A intimação? Não, a intimação nunca é por domicílio eletrônico, é sempre por diário eletrônico. Tá. Mas nós, os advogados, serão intimados ou vai para a parte? Então, nós seremos intimados, né? Não sei, sai o nome do advogado que tiver aqui que tem as publicações anteriores, né? Via diário eletrônico. A última publicação... É porque teve um problema desse. Algumas diligências foram via DEC e eles não estavam cadastrados e não receberam. Para intimação, abaixou a diligência e a fiscalização pediu o documento. Aí é para o contribuinte, né? Aí vai para o DEC. Aí, porque é o fiscal que faz a publicação. Quando é o fiscal que faz, ele manda via DEC. Quando é o tribunal... Agora, o tribunal, então, vai ser via publicação mesmo. E 30 dias para manifestação. Isso. Tá bom, tá certo. Então, tá. Obrigada, viu? Obrigado. Bom trabalho aí para vocês e boas festas, né? Só para constar aqui, recebe de pauta. Tá. Pelo uma boa questão do ponto. Tá bom. O processo da multi vai sair de pauta. Não precisa colocar nada. O processo não vai nada. Está na data só. Retirado, né? Tudo bem? Então, desculpa segurar vocês até o final, só que eles estavam procurando. O Dr. Walter tinha juntado o voto no processo e não está no processo. Doutor Carmine, dá uma olhada. Eu e o Dr. Walter, na última sessão também interpretei. Também teve isso. Vocês já eles colocavam na contracapa? Já olhou, né? Já viraram do avesso. Já viraram do avesso. Doutores, então, eu vou ter que retirar de pauta, tá bom? Tá ótimo. Então, desculpa aí. Não tem problema, Regina. Problema operacional. Tá ótimo. Fiquem tranquilos. Deixa a prova que vem. É a última sessão do ano, então ficaram até 10 horas. Não tem problema nenhum. Vamos juntar com os amigos, bater um papo. Isso aí. Fico até nostálgico, né? Voltar aqui, um prazer, sempre um prazer. Bom final de ano para vocês. Obrigado. Nos vemos ano que vem. Ótima festa, uma festa, obrigado. Você, a família. Obrigado. Agradeço. Obrigado. Obrigado. Até mais. Festas, boas festas. Tem o julgamento da Vitória Cláudio. Legal. Vai de volta. Isso aí, cara. Não, isso aí. Não tem nada de mal. Isso é uma arte. Vitória Cláudio.
processo de minha relatoria, tá? Recurso de ofício. Então, vou ter advogado, né? Não tem pedido de sustentação oral. Dá uma chama. Quatro. Guaçu. Vitória Guaçu, representação e comércio e outros. Vitória Guaçu. Tem ninguém, não. Tá. Então, vamos lá, né? Ó, são 5 acusações, tá? Deixar de pagar o ICMS. A primeira instância, após promover diligência, manteve integralmente a acusação, manteve a solidariedade em relação a César Fulan e Pedro Alves Dias e escolheu a solidariedade da Noroeste Industrial S.A. Em parceria com o seu ofício, a DRF manifesta-se pelo restabelecimento da solidariedade. Intimada, a solidária deixou de apresentar recurso das razões e os demais deixaram de apresentar recurso ordinário. Tá? Então, só um recurso de ofício que pede o restabelecimento da Noroeste Agroindustrial. Tá como solidário. Tá? Trata-se de recurso de ofício interposto contra a decisão de primeira instância que excluiu a solidariedade da Noroeste Agroindustrial S.A. e manteve integralmente o AIM e os solidários César Fulan Pereira e Pedro Alves Dias. As acusações são deixadas de pagar ICMS, itens 1, 2, 4, 5 e crédito de VIP, item 3. A discussão nesta sede ordinária está restrita à manutenção ou não da solidariedade da Noroeste Agroindustrial S.A. Isto porque, nas razões constantes da impugnação, a solidária Noroeste Agroindustrial S.A. não se insurge contra o mérito das acusações, mas tão somente se defende da sua inclusão no polo passivo. É o que se extrai da leitura da defesa, folhas 3.330 a 3.363. O julgador de primeira instância excluiu a Noroeste Agroindustrial S.A. nos seguintes termos, diz a decisão de primeira instância. Conforme consta nos autos, folha 12, a empresa Vitória Guaçu Representação Comercial Limitada foi considerada sucessora da empresa Frigorífico Santa Esmeralda Limitada, e número tal. Por decisão judicial no processo de falência número tal, folhas tais, sendo que a Receita Federal, em seu relatório de ação fiscal, considerou a empresa Noroeste Agroindustrial e número tal, responsável por solidariedade passiva por todos os débitos fiscais constituídos ou a constituir em nome da empresa Vitória Guaçu Representação Comercial, por esta ser uma continuidade da segunda. Tá? Então, a gente está em julgamento da Vitória aqui, e a solidária que foi excluída foi a Noroeste. Tá? Na defesa, a interessada, a Noroeste, alegou que já se foi afastada judicialmente a referida sucessão, muito menos não há que se falar em sucessão no âmbito administrativo, devendo ser excluída do polo passivo do lançamento tributário em questão. Considerando a complexidade do assunto, em análise e a necessidade de maiores informações a respeito do processo judicial falimentar, o presente AIM foi encaminhado à Procuradoria-Geral do Estado de São José do Rio Preto, folhas tais. Manifestando-se as folhas tais, a nota Procuradoria informou em síntese que no processo falimentar a empresa Noroeste Agroindustrial interpôs embargo de terceiro, que receberam o número tal, que em grau de recurso de apelação, pelo voto número tal, do relator desembargador João Francisco Moreira Viegas, foram julgados improcedentes, por ausência de interesse da embargante, visto que a falência foi encerrada por falta de credores habilitados, inclusive daquele que a requeriu, com a sentença transitada e julgada. Esse fato fez com que deixasse de existir o estabelecimento lacrado e bens arrecadados, continuando a empresa embargante em plena posse de seus bens. Por isso, tudo foi expedido mandado de deslacre na sede da referida empresa e que a sentença, que pôs fim ao processo de falência, transitou, decidiu que tanto a empresa Vitória Agroindustrial quanto a empresa Noroeste não são sucessoras da falida Frigorífico Esmeralda. Perdão. Desse modo, assim como entendido pela outra Procuradoria do Estado, conclui-se que não ser possível manter a empresa Noroeste Agroindustrial a condição responsável pelo débito declarado a ele. Tem um pouco de brinco. Então, foi essa a decisão da primeira instância. A decisão da primeira instância levou em consideração, meu voto,
para a exclusão da solidariedade, manifestação da Procuradoria Estadual em relação à decisão judicial falimentar em que a Solidária Noroeste Agroindustrial interpôs embargos de terceiro. A ilustre procuradora do Estado se manifesta nos seguintes termos. Diz a procuradora: no presente caso, entretanto, salvo melhor juízo, não se mostra juridicamente possível incluir com fulcro na ação falimentar a empresa Noroeste e seus sócios para estender a eles a exigências constantes do auto de infração inicialmente mencionado. Continuo o meu voto. Embora respeite os argumentos da douta procuradora do Estado e do ilustre julgador de primeira instância, nos casos dos autos, a solidariedade não tem como fundamento somente a ação falimentar. No AIM consta expressamente que, abre aspas, a Receita Federal, em seu relatório de ação fiscal número TAR, considerou a empresa Noroeste responsável por constituir, em nome da empresa Vitório Guapiçu Representação Comercial, por ser a primeira uma continuidade da segunda. A DRF está correta ao argumentar que o Poder Judiciário apenas reconheceu que a Vitória Agroindustrial e a Noroeste não sucederam a Frigorífico Esmeralda, não tendo se pronunciado sobre a sucessão da Vitória Agroindustrial pela Noroeste Agroindustrial. As operações que deram origem à lavratura deste ARM não têm origem da Frigorífico Santa Esmeralda, mas sim operações do estabelecimento Vitória Agroindustrial, razão social atual Vitória Guapiçu Representação Comercial. Registre-se que a lavratura do AIM levou em consideração o extenso trabalho de investigação, denominado Operação Grandes Lagos, com participação da Secretaria da Fazenda do Estado de São Paulo, Receita Federal, Polícia Federal e Ministério Público Federal. E como informado pela DRF, há provas suficientes que demonstram a associação da Vitória Agroindustrial pela Noroeste Agroindustrial. Vejamos, eu escrevo a manifestação da DRF, continuo no meu voto. Diante do contexto fático, entendo que a tese defensiva trazida na impugnação, acolhida pela primeira instância de que a solidariedade não pode permanecer em relação à decisão judicial proferida em ação falimentar, não se sustenta. Assim, opino pelo restabelecimento da solidariedade da Noroeste Agroindustrial. Antes posto, considerando as provas dos autos, conheço o recurso ordinário, conheço o recurso de ofício e no mérito do movimento para restabelecer a responsabilidade solidária. Tá? E diz a DRF aqui, que ela acolhe os autos. Ademais, a sucessão da Vitória Agroindustrial pela Noroeste foi constatada pela Receita Federal do Brasil, no qual destacamos as seguintes conclusões. A Noroeste adquiriu da Vitória Agroindustrial seu estabelecimento comercial e industrial e continua a respectiva exploração sob outra razão social. Mediante diligência, constatou-se que a Vitória Agroindustrial parou de exercer suas atividades comerciais e industriais, tendo transferido todas as suas operações para a Noroeste. A Vitória e a Noroeste possuem os mesmos sócios proprietários, os mesmos empregados, exploram a mesma atividade social, possuem o mesmo patrimônio, possuem o mesmo endereço, exploram o mesmo fundo de comércio, atuam no mesmo ramo de comércio e indústria, constituíram o mesmo procurador, senhor Wesley dos Santos Elias, e assumiram a mesma dívida decorrente de empréstimo tomado do BNDES. A Noroeste é responsável solidária por todos os débitos fiscais constituídos ou a constituir em nome da Vitória Industrial, nos termos do artigo 18 e 209 do Regulamento de Imposto de Renda. Fecha aspas. Então, o que acontece? Muito embora tenha uma ação falimentar, eles foram excluídos, o fato é que, nesse caso aqui, é a mesma indústria. Continua com a outra, entendeu? Por isso, eu estou estabelecendo a solidariedade. Então, uma dúvida? Eu posso assinar aqui. Está do lado, entendeu? Pode ser assinar, desde que o Rafael assine por último. Está tudo bem. A gente tinha que colocar o nome por extenso, né? Não, a gente está aqui. Então, agora que eu vi que eu estava colocando por extenso. Está sem carimbo. Eu esqueci. Eu ia em outra sala.
Mas o único que eu ia precisar de carimbo, eu não votei, eu da MUD. O julgamento desse processo da contribuinte Vitória Guapsu, apresentação comercial limitada e outros, ANM 3093.801 de 6, ele encerra a sessão de julgamento. Agradeço a presença de todos, tá? O vice-presidente, a pessoa do Luiz Fernando também agradeço a representação fiscal pelo esse biênio aí difícil, né? Mas que foi muito legal compartilhar a Câmara com vocês aqui, deixo registrado aqui minha homenagem, meus agradecimentos. Foi um ano bem corrido, bem corrido, né? Mas deu tudo certo. Estamos encerrando tudo aqui hoje. Então é isso aí. Desejo a todos a todos e a seus familiares um feliz ano novo, excelente passagem de ano e que o ano que vem seja melhor para todo mundo. Com certeza. Obrigado a todos. Obrigado. Só pedir para o Hélio encerrar a transmissão, encerrar a gravação e a transmissão da sessão também. E na pessoa do Hélio também eu agradeço a todos ao auxílio de todos o pessoal do administrativo, né, que estava sempre atento aí às pautas, enviando os relatórios de sustentação oral, sempre à disposição para resolver os problemas do EPAT aqui, as quedas da estabilidade do sistema, mas que no final deu tudo certo aqui para nós, né? Então, na pessoa do Hélio, também eu agradeço a todo o pessoal técnico e administrativo também. Também já deixo registrados os agradecimentos ao presidente, doutor Arlos, e à doutora Maria Augusta, a diretora adjunta, né? Por todo auxílio e ajuda aqui na condução do tribunal também. E aos juízes contribuintes, na pessoa do vice-presidente, doutor Alberto, também eu já encerro aqui meus agradecimentos aqui por ter auxiliado nesse biênio inteiro aqui, a condução da Câmara Superior. Obrigado a todos. Agradeço a menção, Silvio. Obrigado, Hélio. Bom Natal. Bom Natal. Bom ano novo a todos. Obrigado. Até mais.